Olá você, minha aluna, olá você, meu aluno. Que enorme alegria estar com você aqui. Permita-me apresentar. Sou o professor Renato Emanuel, sou doutor em administração de empresas, mestre em administração de empresas, sou graduado em administração e tenho pós também em administração de marketing. Leciono faz 22 anos e trabalho com o cenário da educação à distância faz 11 anos, sempre lecionando em cursos técnicos, na graduação, na pós-graduação e em programas de MBA. E vou dividir então com vocês esta disciplina denominada Engenharia de Embalagens 3D e 4D. Nesta disciplina, teremos então 4 unidades e vamos dar início à primeira unidade, denominada então Planejamento e Gestão de Marketing. Permita subir o material, material este que será o apoio, material este que vai nos ajudar a compreender neste instante o que eu irei abordar acerca do nosso vídeo, da nossa videoaula na característica 1.1. Um instante, por favor. Minha aluna, meu aluno, este é o nosso material para a nossa videoaula, para o nosso vídeo de hoje. Daremos início a esta unidade, então, como mencionei, denominada Planejamento e Gestão de Marketing, falando um pouquinho, trazendo alguns conceitos acerca de orientações gerais de gestão. Quero, neste momento, apresentar para vocês algumas características que vão nortear o nosso entendimento de planejamento, de gestão e também de marketing. É muito importante que a gente possa fazer uma varredura, que a gente possa ir, inclusive, à etimologia da palavra, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a importância que se é dada em gestão, em planejamento nos dias de hoje. Aliás, a gente sempre faz gestão, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, independente do nível hierárquico que nós estamos ocupando, seja na empresa familiar, seja na grande empresa multinacional, aspectos de gestão estão e são inerentes à nossa vida no dia a dia. Vale salientar que o planejamento também está muito presente o tempo todo. A gente planeja para ir ao cinema, a gente planeja para dar uma volta de carro, a gente planeja para casar, a gente planeja para fazer uma viagem. Então, observe que planejar é pensar, é orientar, é se programar de forma qualificada para o futuro. Então, minha aluna, então, meu aluno, vamos entender esses nuances acerca de gestão. Acompanhe com o professor este primeiro tijolo azul, do qual a gente consegue exatamente entender o termo gestor. Eu quero que você entenda que essa terminologia denominada gestor, ela começa a ser utilizada a partir dos anos 90, de 1990. Por quê? Porque até então a gente tinha um outro termo denominado administrador. O termo administrador, ele foi muito popularizado até e a partir da década de 70, quando nós então tivemos com efervescência todas as teorias da administração estudadas. Agora, o termo gestor e o termo administrador e gerir, que a gente enxerga que é sinônimo de administrar, a gente vê que de fato estas duas situações e características, elas estão muito próximas, indicando cargos ocupados, então, por gerentes. Só que, porém, todavia, é importante enaltecer, minha aluna, meu aluno, que estas alterações do termo, que saem de administrador para então chegar à terminologia gestor,
elas foram ocorrendo em razão das próprias mudanças naquilo que a gente fala no comportamento, então, da atividade no decorrer do tempo, na função do próprio tempo. Então, nós vamos ver que, de fato, esta terminologia, este termo gestor, ele vai sofrendo mudanças, ele, de fato, vai encontrando novas atividades, vai participando de um novo cenário. Então, tá aí neste momento, eu divido com você, minha aluna, com você, meu aluno, o que é e como surge, então, esse termo gestor. Trazendo para uma característica mais contemporânea, eu quero que você observe e sempre nós vamos, então, direcionar este vídeo, direcionar esta videoaula, retratando, então, esta característica como sinônimo entre gestão e administração, entre gerir e administrar. Então, observe que gestão e administração, numa situação para os dias de hoje, é o processo de tomar decisões. Olha que importante isso. Quando eu estou trabalhando a gestão, quando eu estou trabalhando a administração, eu estou tomando decisões. Observe que está até ali diferenciada a cor desta palavra decisão. E aí, este processo de tomar decisão é sobre o quê? Sobre recursos. Opa, importante, minha aluna, importante, meu aluno. Recursos estes, dos quais nós vamos ver na sequência com mais detalhes, que não é única e exclusivamente grana, que não é única e exclusivamente dinheiro, mas também outras situações. Então, é o processo de tomar decisões acerca da utilização de recursos e colocá-los efetivamente em prática. Quando estes recursos são colocados em prática via estas decisões tomadas, eu preciso alcançar objetivos. Objetivos estes que são planejados. Então, observe que neste conceito atual da gestão e da administração, eu enalteço aqui, e você enxergou isso, 3 palavras importantes: decisões, recursos e objetivos. Muito bem, vou aqui mudar o nosso slide para dar continuidade a esta aula, a esta nossa videoaula. Então, minha aluna, sobre gestão e sobre administração. Lembra que eu falei para vocês? Vamos pegar a etimologia, a origem. Então, gestão vem do latim. E do latim gestione. E o que quer dizer? Ato de administrar. Opa, olha aí, a gente já enxerga aquele sinônimo do qual o professor vem mencionando. Ou então configura o ato do quê? De gerir recursos. Opa, então está mais próximo àquele conceito atual que eu falei para vocês. Recursos, pessoas. Ou então gerir o quê? Qualquer situação, qualquer objeto que possa ser o quê? Administrado, que possa ser o quê? Gerido com um objetivo, com uma finalidade. Claro, tudo isto deve ser orientado, obviamente, por um benefício, que pode ser próprio, ou então de uma empresa, ou então de uma unidade. Já a administração também vem do latim ad, e quer dizer direção para, e minister, obediência. Juntando isso, meu aluno, a gente tem então a origem do que nós enxergamos com mais profundidade em administração, que é uma forma de comandar. Então, observe que gestão e administração têm exatamente esta origem no latim. E tanto que esta característica de gestão e administração enaltecem, então, o que, minha aluna e meu aluno? Tratam daquilo que são funções básicas de um gestor e funções básicas de um administrador, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. São funções básicas, são funções inerentes a um gestor, são funções básicas, são funções triviais de quem administra.
Então, a gente vai abrir um pouco mais este leque para entender exatamente isso. Então, observe que planejar, organizar, dirigir e controlar dizem respeito exatamente a estas funções, a estas tratativas da gestão e da administração. É claro que a gente tem que entender que cada empresa é um sistema e que cada empresa, então, minha aluna e meu aluno, tem a sua própria dinâmica. Então, a gestão e a administração não são mecânicas, não são travadas em razão disso. Por quê? Porque depende, obviamente, daquilo que ocorre em cada uma das companhias. É claro que a gente pode ensinar o que eu estou trazendo para vocês acerca de gestão, do que o administrador pode fazer. Só que é importante nós entendermos aquilo que eu estou mencionando. Por mais que nós tenhamos metodologias de ensino no que tangem formar gestores, formar administradores, capacitá-los, a gente tem que entender que cada organização tem exatamente suas próprias características. Muito bem. Então, qual que é o papel do gestor? Acompanhem aqui com o professor. Então, a gente enxergou que gestão da esquerda para a direita, minha aluna, é esse processo no que se diz respeito a colocar em prática estas decisões. Sobre o quê? Sobre os objetivos. No que diz respeito a utilizar recursos. E o que são esses recursos? O que são estes recursos que estão nas mãos da gestão, do gestor? Todos estes recursos, a gente não pode pensar única e exclusivamente no dinheiro, mas também são pessoas, também é a informação, também é o conhecimento, também é o próprio espaço físico que a empresa ocupa. É o tempo, é a grana, o capital, são as instalações. Então, recursos. A gente tem todos estes nuances da tangibilidade que a gente vê e da intangibilidade. Então, observe que a gente não pode única e exclusivamente entender que estes recursos que estão sendo utilizados por este gestor são única e exclusivamente grana, dinheiro. E os objetivos dos quais a gestão vai trabalhar para chegar até um determinado fim são estes resultados, os resultados esperados dentro de um sistema. E estas decisões, elas são tomadas dentro, obviamente, daquelas 4 funções que eu mencionei para vocês: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, a gestão é esse processo que soma estas 4 atividades, do planejar, do organizar, do dirigir e do controlar, com o uso destes recursos, pessoas, informação, conhecimento, espaço, tempo, capital. Para quê, pessoal? No que se diz respeito a alcançar exatamente o objetivo de uma empresa, que pode ser de uma forma eficiente, que tem que ser de uma forma eficiente e de uma forma eficaz, do qual a gente já abre na sequência. Não basta somente ganhar a partida, que é eficiente, tem que ser campeão, que é eficaz. Então, observe que de fato é isso que permite ir atrás destes objetivos. Então, se a gente for trazer para uma terminologia que é muito utilizada nos dias de hoje, e eu acredito que você, tomador de decisão na sua empresa, e você que tomará decisões dentro da sua empresa, você vai encontrar exatamente este acrônico PODC, que nada mais é o que eu venho mencionando para vocês. Então, a definição da administração, ela fala do alcance desses objetivos dentro da empresa. Através do quê? Do planejar, que é o P da organização, que é o O da direção, que é o D do controle, que é o C. Obviamente, dos esforços de todo mundo dentro da organização e do uso daqueles recursos que eu venho mencionando. Então, a gente vai observar o tempo todo que o gestor, o administrador, ele tem por
prerrogativa, minha aluna e meu aluno, executar estas funções do PODC. E aí, a gente consegue colocar, como você acompanha com um professor neste instante, detalhes maiores e detalhes bem mais amplos do que é exatamente este planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar é ver o futuro, é definir esses objetivos, é definir essas metas. O que é planejar, minha aluna? É tomar decisões sobre esses objetivos, usando esses recursos. Quais os recursos que devem ser mobilizados para efetivamente alcançar algo que é planejado? Então, quantas pessoas? Qual a grana? Qual o espaço? Qual o tempo? Então, planejar significa isso, visualizar o futuro. Organizar no que tange este papel, esta descrição da função do gestor. O que é, pessoal? A organização, ela trabalha a característica da divisão de responsabilidades, da divisão de autoridade entre as pessoas. Então, cada um vai fazer determinada atividade, isso são as responsabilidades. Teremos as devidas autoridades de diretor, de gerente, de supervisão, isto é organizar. E é também, minha aluna, meu aluno, o organizar retrata também dividir estes recursos para realizar as determinadas tarefas e objetivos. Então, eu tenho lá um orçamento de R$ 1 milhão para um planejamento de um ano, eu tenho que efetivamente distribuir estes recursos junto a estas responsabilidades inerentes de cada um, para que de fato possam alcançar o objetivo. E o dirigir? O dirigir é conduzir, o dirigir é orientar, é conduzir gente, dirigir gente, liderar, motivar. Trabalho muito importante este do gestor, né, pessoal? E que, de fato, a gente traz para características muito mais contemporâneas acerca de momentos e modelos de liderança muito mais servidores, estando ao lado efetivamente daquele que se delega uma determinada atividade, ensinando. Então, dirigir conduz, orienta o pessoal, lidera, motiva. E, é claro, também facilita a comunicação. Vem de cima para baixo, facilitando, conduzindo, dirigindo esta comunicação. E o controlar, esta última função, avalia. Aliás, é até melhor, verifica se aquilo que foi lá atrás planejado está de fato sendo executado. Então, ou seja, ao controlar, o gestor vai tomar decisões e vai agir para que, de fato, aquilo que foi planejado está sendo efetivamente realizado. Então, estas são as funções do gestor, as funções do administrador, com mais profundidade para que a gente entenda exatamente tudo isso. Planejar, organizar, dirigir, controlar. É isso aí, minha aluna, é isso aí, meu aluno. Neste primeiro vídeo, nesta primeira videoaula, é com muita alegria que dividi com vocês estes aspectos, estas orientações gerais de gestão. Vamos ficar juntos aqui por 4 unidades e também um conjunto de videoaulas. Espero, então, que cada um destes vídeos, espero que cada partezinha de todo este material seja um instrumento muito valioso para essa sua jornada acadêmica. Fico à disposição através do e-mail que você viu na tela anterior, que é o meu contato. Meu muito obrigado e até o próximo encontro.